Pois bem, aluno, retomando então as nossas aulas, nós vamos falar nesse vídeo específico sobre a produção tanto de petróleo quanto de gás natural. Nós vimos no módulo anterior que basicamente nós tivemos um jogo de força no cenário mundial entre as sete grandes pioneiras na produção, refino e transporte de petróleo, as chamadas Sete Irmãs, e depois, a partir da década de 1960, nós tivemos a instituição aí de um grupo de países que eram os produtores, né, e exportadores de petróleo, que deu origem à chamada OPEP. Pois bem, diante disso, nós devemos compreender que o Brasil estava se iniciando, né, do ponto de vista de se introduzindo numa política industrial. E aí então começou a haver uma grande demanda por petróleos. Até porque nós, nesse período, né, justamente a partir da década de 30, nós tivemos a instituição, por exemplo, da primeira indústria, né, automobilística, essencialmente brasileira, que é a chamada FMN, que era a Fábrica Nacional de Motores. Nós tivemos a instituição aí dessa indústria de base, nós tivemos a construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, da Uzi Minas, e depois da Petrobras, que é até o objeto de estudo deste vídeo. Veja bem, em 1938 nós tivemos alguns fenômenos bem interessantes no Brasil, porque em 1938 foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, né, o CNP. E a partir do CNP, ele tinha como principal finalidade dispor sobre a política de produção e de importação de petróleo. Então, essa era a função do Conselho Nacional de Petróleo. No final desse ano, para início de 1939, foi quando se iniciou ou que se obteve a primeira vez petróleo no Brasil, quando foi ah, explorado um poço, né, de petróleo na cidade de Lobato. Na verdade, ela é periferia de Salvador, chamado Recôncavo Baiano, e ali foi extraído o primeiro barril de petróleo brasileiro. Porém, é interessante a gente observar que as prospecções de petróleo no Brasil elas já aconteciam desde 1892. Então, você for ver, desde o final do século XIX, nós já tínhamos já uma pesquisa para tentar extrair petróleo no Brasil, porém, a produção, infelizmente, ou a localização do petróleo, ele nunca foi bem sucedida. Vejam bem, em 1938 para 39, então, nós tivemos a instituição do Conselho Nacional do Petróleo, e em 39 nós encontramos a primeira jazida de petróleo. Vejam bem, é interessante a gente entender que a própria instituição do Conselho Nacional de Petróleo em 38, ele foi um passo no sentido que o Brasil já estava tentando já fazer um movimento do ponto de vista de monopolizar a extração, refino e transporte de petróleo. Foi justamente isso que aconteceu. Nós devemos lembrar que em 1937 nós tivemos a instituição do Estado Novo aqui no Brasil. Então, o governo brasileiro já tinha passado, né? Já havia acontecido o golpe em 1930, na qual o Getúlio Vargas ele ascende ao poder numa política nacional desenvolvimentista. Ele fica de forma provisória até 34, é eleito indiretamente pelo Congresso. Nós iniciamos o período que é chamado o governo constitucional, que vai até 37. Em 37 há aquele plano forjado chamado Plano Cohen, na qual o Getúlio Vargas institui, né, explicitamente uma ditadura. Ou seja, esse período ele se alongou por 15 anos, né, de 1930 até 1945, quando ele cai pós Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, ele sabia que tinha petróleo, o Brasil sabia que tinha bacias sedimentares e nós já tínhamos, né, a extração de petróleo desde 1939 lá em Lobato, na Bahia. E o Brasil, então, ele precisava de certa forma adquirir tecnologia de fora. E os Estados Unidos, como eram a sede das principais empresas de extrator, né, que faziam a extração, refinavam e transportavam petróleo, dificultavam muito a importação de maquinário, de instrumentos para pesquisa e também para extração, refino e transporte de petróleo aqui no Brasil. Foi então que o Getúlio Vargas, né, todos nós sabemos, né, e analisamos isso no primeiro módulo do livro, que ele sempre flertou, né, com a teoria e com o conceito político de nazifascismo, né, tudo no Estado, dentro do Estado, sob o controle do Estado, né, e essa é um conceito básico de Benito Mussolini para o movimento fascista, para o que ele chamava do fácil de combatimento, que é aquele que dá origem, né, aquele fecho de pequenas
como se fosse um feixe de bambu na qual ele enverga, mas todo junto ele não quebra. Então, esse era o conceito do fascismo. Então, como ele era um cara nacional desenvolvimentista, Getúlio Vargas, ele flertou, sem sombra de dúvida nenhuma, com a Itália e principalmente com a Alemanha. Não é à toa que em 1937 teve um geólogo alemão, se eu não me engano, chamava Kurt Dietz. Ele veio aqui no pro Brasil e ele basicamente, se ele tiver enganado, ele ficou pesquisando a bacia sedimentar de Maraú, que é também na bacia, perto ali da bacia do Recôncavo Baiano. E ele basicamente retornou em 37 para a Alemanha porque ele foi chamado por Adolf Hitler. O porquê que o Adolf Hitler ele auxiliou, inclusive, com os melhores cientistas, né, com os melhores geógrafos, a exploração de petróleo no Brasil, porque ele sabia que no conflito ele teria a sua linha de suprimento, né, de petróleo cortada. Então ele precisava encontrar fora do continente europeu, fora dos Estados Unidos, algum fornecedor de petróleo. E o Brasil era justamente o país que tinha um potencial para isso. Então daí advém, esses são alguns dos fatos que mostram muito a conexão com, com os governos de Getúlio Vargas, com o Brasil, juntamente com aquela grande movimento nazifascista, que é um movimento horroroso, né, péssimo, que existia lá na Europa e que fez tantas vítimas na Segunda Guerra Mundial. O que acontece é que justamente a partir de 1938 ou 39, os Estados Unidos eles percebem que e o conflito já era iminente, né? A expansão da Alemanha dentro do continente europeu já havia começado, né? Eles já haviam já retomado a região da Alsácia-Lorena, né? Já haviam já expandido, né? Anexado ali a República da Tchecoslováquia, né? Já estavam prestes a avançar sobre a Polônia, então aquele movimento expansionista dos alemães já estava, era evidente já naquele período. O que os Estados Unidos eles fazem? Eles percebem que eles não poderiam dar margem para que a principal nação do Cone Sul americano, né, que é a América do Sul, se voltasse, né, a ser apoiar de fato, né, um regime nazifascista, o regime de Hitler, de Mussolini, né? Então, o que os Estados Unidos faz é começa de fato a apoiar a prospecção de petróleo no Brasil e a vender equipamentos e auxiliar tecnicamente a prospecção e o refino de petróleo no Brasil. Basicamente, essa consolidação se deu depois, quando o governo de Getúlio Vargas foi eleito democraticamente apenas em 1953. Então, basicamente, nós tivemos aí essa expansão, mas nós tínhamos uma descoberta da bacia do Recôncavo Baiano, porém não conseguimos explorar, não conseguimos avançar, porque daí adentrou o conflito da Segunda Guerra Mundial, e aí basicamente o Brasil se voltou para produzir bens de consumo semiduráveis ou não duráveis, ou algumas vezes até duráveis, para o conflito de guerra, e então basicamente essa política, essa necessidade ou essa efervescência do ponto de vista de explorar petróleo no Brasil, ela diminui um pouco. O que acontece é que em 1945 o próprio Getúlio Vargas cai, e aí é interessante porque nesse período foi justamente em 46 tivemos uma nova Constituição que revogou a de 1937. E aí então a própria Constituição de 46, que já do governo Dutra, ela quebra esse monopólio, porque com o Conselho Nacional do Petróleo de 1938 houve basicamente a instituição de um monopólio, e a Constituição de 46 quebra esse monopólio. Ela quebra esse monopólio, mas ainda assim houve pouco avanço na prospecção e na extração de petróleo. Nesse sentido, surge em 1947, né, a chamada campanha era chamada de Campanha da Mocidade Brasileira, né, que instituiu o slogan, o petróleo é nosso, né? Tivemos algumas pessoas super engajadas nesse movimento, que foram principalmente os estudantes de direito do Largo de São Francisco, que fizeram que esse movimento no sentido de garantir que essa riqueza, né, esse petróleo, ele era o slogan da seguinte forma: explorar o petróleo seria libertar o Brasil, né, das amarras da dependência do exterior. Queira ou não, esse slogan
um slogan bem verdadeiro. Tivemos intelectuais, próprios estudantes da Uni que se envolveram nisso, né? Os estudantes de Direito do Largo São Francisco, como eu comentei com vocês, né? E aí, então, a partir daí,